fazendo uma revisão de ciências, né? A nossa provinha começa com o tema misturas. Tem um textinho sobre misturas, especificando o que é uma mistura, que é uma coisa que a gente faz todos os dias aí na nossa casa, quando a gente mistura nosso leite com o nosso chocolate, quando a gente vai almoçar e mistura o nosso arroz com feijão. Então, sem perceber, a gente faz mistura aí o tempo todo, né? Estamos o tempo todo fazendo misturas. Especificou também o que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea. Uma mistura homogênea é aquela que a gente não consegue identificar quantos itens foram misturados ali. Se eu pegar, por exemplo, uma água com açúcar, misturar bem, diluir bastante o açúcar, só olhando ali eu não vou saber que aquilo ali foi misturado, o que foi misturado ali. Eu não vou conseguir identificar os itens, porque eles se diluem ficam tão diluídos que a gente não é possível a gente especificar só olhando. A gente detectar o que foi misturado ali. Tem um exemplo da água com açúcar, água com sal, a água com vinagre, várias coisas que a gente pode misturar ali para fazer uma mistura homogênea. Quando a gente faz o nosso café lá na nossa casa, a água fica pretinha, né? A gente mistura ali a água, o pó, o açúcar, fica pretinha. Apresenta só uma fase, aquela fase do café. A gente não consegue ver ali no café a água separadinha, o açúcar separadinho, o café separadinho. Então, a gente diz aí que a gente tem uma mistura homogênea. A mistura heterogênea já é aquela mistura diferente. É aquela que eu consigo olhar e identificar o que foi misturado. Por exemplo, se eu colocar ali, tô fazendo arroz, fazendo ali na minha panelinha um arroz, ajudando a mamãe a fazer o arroz. Vou colocar ali o arroz, vou colocar a água e vou pôr um pouquinho de água com tempero. Vocês vão notar que o arroz vai ficar no fundo da panela. É a primeira fase dessa mistura. A água vai ficar em cima do arroz. E por cima da água vai ficar ali o meu óleo. Os meus ingredientes, eles não vão se misturar, né? Quando eu tô naquele processo começando a fazer o arroz. Se eu misturar aí um copo, a gente já fez até essa experiência na nossa aula online. Se eu pegar um copo com água e jogar um pouquinho de óleo, esse óleo ele vai ficar por cima. Eu vou conseguir identificar ali, observar cada fase dessa mistura. A água separada, o óleo separado, o arroz separado. Se eu pegar um copo, encher de pedra, essa pedra vai se diluir? Não, eu vou conseguir identificar o que é água, o que é pedra. Então, quando a gente consegue identificar os itens dessa mistura, a gente tem aí uma mistura heterogênea, né? E mistura é uma coisa que a gente faz o tempo todo na nossa casa, sem perceber, a gente está fazendo mistura aí o tempo todo. De acordo com o texto, o que é mistura? Não é de acordo com a explicação da tia, não é de acordo com o seu pensamento, é de acordo com o texto. Então, a gente vai ter que ir lá no texto e procurar aqui no comecinho o que é mistura, de acordo com as palavrinhas do texto, exatamente como está no texto, tá? Tá aqui, ó, dica nos primeiros parágrafos. Ó, aqui, ó, terceiro parágrafo, primeiro, segundo, terceiro, tem aqui a explicação direitinho do que é uma mistura. Número 2, fazer misturas é um processo rotineiro em nossas vidas, igual a tia falou, a gente faz todos os dias, no nosso dia a dia. Todos já fizemos algum tipo de mistura. Escreva uma mistura que você já tenha feito. Então, vamos pensar aí na hora que a gente está tomando o nosso lanche, que a gente está preparando alguma comida, um macarrão, bebendo o nosso leitinho. O que a gente mistura aí nessas coisas que a gente tem o hábito de consumir todos os dias. E vamos escrever aqui uma mistura que você já tenha feito. Todo mundo já fez alguma mistura. Pode escrever uma só, tá? Não é necessário escrever mais de uma. Número 3, o que temos todas as vezes que um material entra em contato com o outro. Então, peguei um material, juntei com outro tipo de material. O que eu tenho? Volta lá ó, no meu texto, ó, a dica, ó, eu tenho uma. Ó, aqui no título do texto já está a resposta. Muito fácil essa questão, é só pensar. 4, são exemplos de misturas heterogêneas. Lembra o que é mistura heterogênea? É aquela que a gente consegue identificar as fases da mistura. Ó, vou ver aqui as opções
e vou pensar qual que não dilui, qual que eu consigo observar as fases da mistura, qual que eu consigo ver os itens separadinhos e vou marcar qual é a melhor opção para uma mistura heterogênea. Temos aqui a questão 5. Ao longo do bimestre, estudamos que algumas mudanças são reversíveis, podem ser desfeitas, como a mudança do estado físico da água, e outras são irreversíveis, não podem ser desfeitas. Então, lembra aí o que é mudança reversível, aquela que eu posso reverter, que eu posso voltar atrás. Por exemplo, vamos pensar aqui numa mistura reversível. Peguei um gelo do congelador e esse gelo derreteu. Consigo fazer esse gelo voltar a ser gelo? Consigo. Se eu colocar ele na mesma forminha e pôr de volta no congelador, ele vai ser resfriado novamente e vai voltar a ser gelo. Peguei ali uma água no estado líquido, vamos fazer o contrário. Transformei ela em gelo. Consigo fazer ela voltar para o estado líquido? Consigo. Vou tirar ela do congelador e esperar esse derretimento acontecer. Então, eu tenho aí um exemplo simples que a gente faz aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, de uma mistura reversível, aquela que eu consigo voltar atrás. Agora, vamos pensar aí numa mistura irreversível, que eu não tenho mais como voltar atrás. Uma vez que eu fiz, já era. Peguei um ovo e cozinhei esse ovo. Ele vai ficar sólido, né? Vou conseguir pegar esse ovo e voltar ele para o estado normal dele? Deixar de ser um ovo cozido? Não, não consigo. Uma vez que eu submeti aquele ovo àquele calor extremo ali do cozimento, ele vai mudar de estado, ele vai sair ali daquele estado líquido que ele era antes, dentro ali da sua casquinha, e ficou enrijecido, passou para o estado sólido. Essa mistura, eu chamo ela de mistura irreversível, não tenho como voltar atrás. Mesma coisa se eu pegar uma folha de papel, queimar ela ou rasgar ela. Consigo voltar ela para o estado normal? Consigo reverter essa transformação? De jeito nenhum. Vai ser uma mudança irreversível. Agora, se eu simplesmente pegar uma folha de papel e amassar ela, eu consigo reverter, eu consigo, desamassar, voltar ela para o estado normal. Temos aqui alguns materiais: milho de pipoca, chocolate, manteiga, papel e água. E tem aqui, o que acontece se eu aquecer esses materiais, né? Se eu expor o milho de pipoca ao aquecimento, se eu colocar ele em contato com fogo ou com calor, o que vai acontecer com esse milho de pipoca? Aí tem aqui o exemplo, ele estoura, né? O milho vai virar pipoca. E essa transformação, ela é reversível ou ela é irreversível? Então, vocês vão completar com o que acontece se a gente colocar esses materiais no calor e se a mudança é reversível, se tem como eu voltar atrás, ou se ela é irreversível, se já era, não tem como. Tem aqui o exemplo do chocolate. O que acontece se eu esquentar o chocolate? Ele vai? O que vai acontecer? E essa mudança que vai acontecer com o chocolate, tenho como voltar atrás ou não? É irreversível ou é reversível? Mesmo caso da manteiga. Se eu pego a manteiga e esquento ela, o que vai acontecer com a manteiga? Ou se eu coloco o papel em contato com o fogo, o que vai acontecer com o papel? E a água? Vamos anotar aqui se são o que acontece e se essas transformações são reversíveis ou se são irreversíveis. Número 6, sabemos que diferentes materiais e também os alimentos sofrem alterações com o passar do tempo e as variações de temperatura. Identifique na lista a seguir quais são os alimentos e os materiais que sofreram transformações reversíveis e que sofreram transformações irreversíveis. O que for uma transformação reversível, que tem como eu voltar atrás, eu vou pôr a letra R de reversível. E o que não tiver como eu voltar atrás, que for uma transformação irreversível, vou colocar a letrinha I. Água quente. Peguei a água, esquentei ela. Essa água tem como voltar a ser fria? Se sim, vocês vão pôr que ela é reversível. Se não, vocês vão colocar que ela é irreversível. O gelo, peguei o gelo, congelei, virou gelo. Esse gelo volta a ser água? É reversível? Põe o R. É irreversível? Vou colocar a letra I. O arroz cozido, peguei meu arroz cru e cozinhei o meu arroz. Tem como esse arroz voltar a ser cru?
Se tiver como, ela é reversível, por letra R. Se não tiver como, é uma transformação irreversível, coloca a letra I. E a madeira queimada, peguei minha madeira lá, um pedacinho de madeira, queimei ela, virou cinza. Tem como voltar atrás? Se tiver, letra A, reversível. Se não tiver, letrinha I, irreversível. Número 7, escreva uma frase explicando o que é reciclagem. Tenho que pegar a palavrinha reciclagem e explicar o que é. O que é reciclar? É quando eu reaproveito um material que seria jogado no lixo, quando eu vou reutilizar. O que é reciclar? Vamos lembrar aí, reciclar é reduzir o lixo, reutilizar, reaproveitar, né? Quando a mamãe pega lá a garrafa PET de refrigerante, limpa ela direitinho e põe água para pôr água na geladeira, a gente está reciclando, a gente está reaproveitando. Então, lembre de usar essas palavrinhas, reaproveitar, reutilizar, né? Cuidar do meio ambiente. Uma dica, toda frase, ela se inicia com letrinha maiúscula. E se for uma frase afirmativa, você vai terminar ela com pontinho final. Não posso esquecer, porque se eu esqueço, minha frase não fica toda certa, ela fica errada, tá bom?